Gostaria de saber de onde surgiu, se surgiu aqui no Brasil mesmo, ou como que começou. Essa exposição surgiu quando eu conheci a Vanessa Davidson em Madrid. A gente começou a conversar e eu percebi que a Vanessa é uma grande estudiosa da arte brasileira. Ela fez doutorado sobre Paulo Bruschi, conhece a produção, tem intimidade com o contexto artístico contemporâneo, e a gente começou a conversar. Eu trabalhava no MAM como curador do Clube de Gravura, e a gente começou a pensar numa parceria entre os dois museus, o Museu de Arte Moderna de São Paulo e o Felix Art Museum. A gente não importou nenhum artista, apenas obras, né? E a gente, de algum modo, refez um pouco as relações. Então é muito bonito ver que aqui na exposição de São Paulo, outros sentidos surgiram das aproximações. Então você vê o Felipe Cohen ao lado da Regina Silveira. Lá eles não estavam tão próximos assim. E a sombra, a escuridão, né, e o negativo, um vazio que tem nas duas obras acabam se potencializando. Claro, tinha outras relações muito lindas lá, mas é que isso se deu em relação ao espaço arquitetônico. Certo. E sobre o efeito político, você acha que tem alguma intenção sobre o contemporâneo, esse efeito aqui no Brasil, principalmente na atual situação? Eu acredito que toda arte tem algo da política no seu interior. Algumas são mais explícitas, algumas são até panfletárias, outras são um pouco mais sutis. A exposição ela tem algumas obras que são mais explícitas em relação à questão política, mas nos dias de hoje parece que só de você ter uma performance ou algo que se aproxime de performance, porque esse nem é o termo mais adequado para classificar o que a Laura Lima faz, isso já gera uma tensão. Tem um acordo com o Ministério Público que é proibido fotografar performance. E pronto, não pode fotografar performance. O que já nos soa um tanto estranho, porque essa performance já foi apresentada muitas vezes, ou esse trabalho já foi apresentado muitas vezes em diversos contextos, e isso nunca precisou ser feito, mas o museu tem um compromisso, dado, né, o histórico recente. Mas eu acredito que a questão política que está mais forte, né, nessa exposição é uma discussão sobre a identidade brasileira, sobre o que é fazer arte no Brasil hoje, o que tem sido arte brasileira nas últimas 2 décadas, que é o centro da exposição. Ainda existe no mundo, mas também no Brasil, uma espécie de estereótipo de brasilidade que o brasileiro faz questão de vender para fora e que não corresponde ao que os artistas estão fazendo. Então, a pergunta sobre o que é arte brasileira já traz algo político, um modo de situar a produção no Brasil em relação ao contexto global, o modo como os artistas brasileiros eles tanto dialogam com produções de outros países, como também são referências para alguns artistas de outros países. Então, essa exposição pergunta um pouco sobre essa identidade e nos ajuda a refletir sobre esses limites cada vez mais incertos, né, do que é arte brasileira ou não. Acho que a arte ela não tem nacionalidade, né? Ela é arte e ponto. Esse adjetivo brasileiro acaba perdendo a sua relevância de acordo com as transmutações, as viagens, as referências, mas claro, acho que é um sotaque brasileiro, é um jeito talvez de fazer arte brasileira muito particular, é uma história da arte feita no Brasil e que sem dúvida está em contato com os seus vizinhos, com a produção global e que a gente está de algum modo tentando se aproximar nessa exposição. Legal. E aí, só para terminar, você acha que você podia falar dessa obra? Posso. Contar um pouco pra gente sobre ela, o artista e tal? Só pra gente terminar com Tá isso. bom. Não tem pressa. Você Legal. pode fazer mais. A obra que a gente está aqui atrás é do Damasceno. Essa obra é composta por 10.000 lápis e é uma instalação que é sempre feita e refeita a cada vez, né? O museu guarda apenas os lápis e um esboço, né? E uma indicação de como realizar. E ela, de algum modo, tem uma figura humana vazia, né, apenas com a sua silhueta, né, assim como tem essa tela em branco, essa lousa, né, esse vazio no centro.
E a gente pode lembrar de que o lápis, obviamente, é um instrumento de escrita, de aprendizado, usado na escola, né? Tem uma questão educativa e pedagógica que envolve a própria questão da escrita, e talvez, né, se a gente comparar isso com um quadro, com uma lousa, seria um pouco um vazio central. Então, essa ideia de que há um vazio no interior desse trabalho, ele é composto por vazio, não por cheios. Claro, da relação entre vazios e cheios, mas as figuras se dão a partir, né, desses elementos vazados. Se a gente for olhar na exposição, tem uma série de outros trabalhos que também lidam com essas ausências. Eu já falei aqui a Regina Silveira, com as sombras, o Meret Oppenheim, o próprio Philippe Cohen também trabalha com isso. Mas a gente olhando, né, ao longo da exposição, a gente vai encontrar trabalhos que têm sentidos políticos envolvidos nesse vazio, né? Talvez o próprio trabalho do Rodrigo Mateus, que tem aqueles coqueiros, ele também brinca, né, com uma questão política de uma identidade nacional. A Annabella Geiger fazia isso nos anos 70, que também está lá discutindo sobre essa identidade, né, do nacional a partir da questão indígena, ironizando um pouco esses cartões postais que são vendidos em bancas. Acho que toda a mostra, sem ser, digamos assim, panfletária, trata de questões muito relevantes para a gente compreender o que é arte contemporânea hoje, a partir do acervo do Munch.